Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai fazer um bolo Floresta Negra, que é um bolo clássico e muita gente me pede e eu decidi esperar a época de Natal para fazer essa delícia. Eu sou a chefe Bruna Ávila, sou especialista em doces saudáveis, sou empreendedora e eu tô aqui para simplificar esse universo para você. Então vem comigo! O bolo Floresta Negra, ele é um clássico. Eu lembro quando eu era pequenininha que atrás da casa da minha avó, lá em São João do Itaperiú, tinha uma cerejeira e eu comia cereja direto do pé, então marcou muito a minha infância nessa época que dá cerejas assim. Então eu espero chegar a época do Natal, porque a gente consegue encontrar com muito mais facilidade cereja nessa época. Por isso eu decidi fazer esse bolo e eu vou fazer ele usando tanto uma versão clássica com leite quanto uma versão sem leite, para quem não pode consumir leite nem lactose, tá? Então vamos lá. Para fazer esse bolo a gente vai começar pela massa. A massa dele você começa batendo 3 ovos com a gordura, o açúcar e um pouquinho de vinagre, tá? A descrição dos ingredientes está aqui embaixo. Você vai bater até obter um creme fofo e mais esbranquiçado, bem aerado. Depois disso, você vai adicionar nessa mistura o cacau e as farinhas e vai bater mais. Você vai ver que a massa vai ficar um pouco mais encorpada e pesada. Depois disso, então, você vai adicionar um pouquinho de leite vegetal para que a massa volte a ficar leve, um pouco mais líquida. E por fim, a gente vai adicionar o fermento e o bicarbonato. O bicarbonato ele está diretamente ligado àquele componente ácido que a gente colocou no início do vídeo. Esse componente ácido é o que vai ativar o bicarbonato, deixar a massa mais leve, mais aerada e o cacau mais escuro. Então ele é bem importante, tá? Feito isso, é só levar a sua massa para forminhas. Eu tô usando aqui 3 forminhas de 16 centímetros. Se você tiver só uma forminha, não tem problema. Coloca um papel manteiga no fundo e aí você vai assando um por vez. Para assar, ele vai no forno mais ou menos 180 graus por cerca de 20 minutos, tá? Porque é uma massa bem fininha. Mas fica de olho e faz o teste do palito, é bem importante. Caso a sua forma seja maior que 16 centímetros, 20 centímetros mais ou menos, você vai conseguir fazer 2 massas com essa receita. Se ela for maior que 20 centímetros, tipo 25, 30 centímetros, você vai conseguir fazer uma receita só, tá bom? E também você pode assar numa forminha menor, uma receita só e depois cortar, não tem problema. E agora, para fazer o recheio dele, eu vou te dar 2 opções. A opção clássica é com chantilly e cerejas. E aí, o chantilly não tem segredo, basta que você bata aí o creme de leite fresco. Por favor, use um creme de leite de boa procedência, tá? Se você não tem nenhum problema com leite ou com lactose, use aí um chantilly que vai ficar muito mais clássico e delicioso esse seu bolinho. Bate o creme de leite, pode ser com o açúcar demerara, eu tô colocando a opção aqui embaixo, mas se você não gosta de bolo muito doce, eu recomendo que você não utilize o açúcar, só bate o creme de leite até ele virar chantilly. Para quem não pode consumir leite ou lactose, eu vou te dar a opção de fazer com merengue. Para fazer o merengue é muito fácil. Basta que você hidrate primeiro aí 2 folhas de gelatina. Se você não tiver gelatina em folha ou não encontrar, pode ser a gelatina em pó sem sabor. Hidrata a gelatina e deixa ela ali reservada de ladinho. Enquanto isso, a gente vai bater as claras em neve. E enquanto as claras batem, a gente vai levar para o fogo o açúcar com a água e esperar uns 7 minutinhos só para ele reduzir um pouquinho. Não é para ele reduzir muito nem virar uma calda muito dura, tá? Só reduzir um pouquinho. Depois que as claras estiverem batidas em neve, a gente vai adicionar essa mistura do açúcar, ainda batendo as claras. Feito isso, depois que esse creme esfriar bem, a gente vai adicionar por último a gelatina hidratada e aquecida para que ela incorpore e mantenha a estrutura do seu merengue, que é um marshmallow. A essa altura do campeonato, suas massas já devem estar assadas e agora a gente vai iniciar o processo de montagem do bolo, que é muito simples. Basta que você utilize uma forma com fundo removível, aí você vai fazer uma camada de massa, vai colocar um acetato em volta para proteger e ficar mais fácil de desenformar o seu bolinho depois. E aí nessa massinha você vai fazer os furos com um garfinho e vai umedecer essa massa com uma calda de cereja. Essa calda de cereja é a mesma que que ela veio junto com a cereja em calda, porque a gente vai usar cereja em calda nesse bolo.
A cereja em calda ela combina mais pro recheio do que a cereja in natura, tá? Mas use cereja mesmo, nada de usar chuchu. Feito isso, você molhou a sua massinha, você vai colocar uma camada do recheio, que pode ser tanto o chantilly quanto o merengue. Coloca uma camada generosa do recheio e depois distribui as cerejinhas por cima picadinhas. Depois você repete esse processo com as outras massas. Até chegar na última massa, você comprime ela e leva o seu bolinho para gelar para ele descansar por algum tempinho antes da gente finalizar. Se a gente for finalizar ele antes de descansar, ele vai estar meio mole ainda, então não vai dar certo. Passado esse tempo de descanso, que é mais ou menos 1 hora, já tá bom, você pega o seu bolinho, tira de dentro da forma e aí a gente vai finalizar a decoração. Para finalizar a decoração de um bolo Floresta Negra, eu recomendo que você utilize o mesmo recheio por fora, como eu usei aqui, ou então que você faça uma ganache. Se você quiser cobrir ele inteiro de chocolate e finalizar com cerejas, eu vou deixar o link aqui da ganache que eu já ensinei para você, tá bom? Não precisa fazer com café, você pode substituir o café dessa ganache que eu ensinei por leite vegetal e vai dar certo também. E depois é só caprichar na decoração para deixar o seu bolo ainda mais gostoso, porque a gente começa comendo com os olhos, não é mesmo? Depois eu quero saber como é que você fez o seu bolinho aí. Se você fez com chantilly, se você fez com merengue e o que as pessoas acharam. E quando que você fez, se vai ser para ceia de Natal, ou se vai ser antes, ou se vai ser depois do Natal, me conta aqui nos comentários, combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.